Mais uma vez aqui nós estamos reunidos nas nossas terças-feiras, né? Para fazermos nosso trabalho, em que nós procuramos estabelecer entre nós e o mundo espiritual que nos envolve os laços mais estreitos, para que a gente possa aproveitar bastante essa reunião. Na verdade, é bom que a gente saiba que quando nós pensamos em vir para cá, já eles, os espíritos bons, já estavam aqui, preparando o ambiente, deixando tudo prontinho para que nós, estando aqui, nos beneficiássemos da melhor maneira possível do trabalho que hoje acontece. Acredito que todos que estão aqui vieram em busca de alguma coisa. Nós sempre estamos em busca de alguma coisa. Eu não preciso de nada. Quem acha que não precisa de nada, talvez seja o que mais precisa, sabe? Porque não tem noção do quanto nós somos dependentes da assistência espiritual, da bondade de Deus para conosco. Então, eu gostaria de pedir a vocês todos que me ajudassem, porque nós neste momento vamos fazer um recolhimento ao nosso interior, ao nosso coração, e pedirmos a Jesus amado que esta noite mais uma vez esteja conosco, cumprindo a sua promessa, que onde duas ou mais criaturas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria no meio delas, pois nós estamos aqui, um punhado de discípulos de Jesus, um punhado de gente precisando do amparo do Mestre amado. Então, querido Mestre, nós pedimos insistentemente para que dê a todos nós aquelas criaturas cujos nomes foram anotados no nosso livro próprio para fazermos as vibrações, todos possam receber, na medida da possibilidade, a sua ajuda, o seu mérito, a sua proteção. Pedimos a tua permissão, então, para iniciarmos a nossa reunião dessa noite. Hoje nós temos conosco o Antônio de Almeida Silva Neto. Se não prestasse para mais nada, ele é meu filho, então tem um grande valor logo de cara. É o meu filho mais velho. E, aliás, eu estou bem servido de parente. O Vato é meu sobrinho direto, o Júnior, que está por aí, o Júnior, que está perto lá, também é meu sobrinho. Você vê que a minha família está aqui, né? Graças a Deus. Eu fico muito feliz, sabe, de dizer isso para vocês, porque uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi formar uma família espírita. Foi formar uma família em que a graça de Deus esteve sempre conosco, e que nós somos externos devedores à espiritualidade e a Deus por nos ter dado tanta coisa boa. A minha esposa já partiu, mas não passa um dia sequer que eu não me lembro dela. Mas é uma lembrança gostosa. Ninguém derrama lágrimas pelo fato de ela ter partido. Mas é uma alegria interior que envolve a mim e aos meus filhos. Sempre quando estamos reunidos, as brincadeiras surgem, a gente lembra-se do nome dela e brinca como se ela estivesse presente com a gente. E é muito gostoso isso, muito agradável. Não há lágrima para isso aí, não é sorriso, é brincadeira, isso é muito gostoso. Quero dizer isso para vocês, porque todos nós temos que às vezes deixar que o nosso parente, o nosso filho, a nossa esposa parta para o plano espiritual. Mas saibamos que a nossa fé nos conforta, a nossa confiança em Deus nos garante que esses espíritos são recolhidos no plano espiritual por espíritos amigos, benfazejos, que os recebem e os encaminham na pátria espiritual. O Neto, portanto, vai ficar encarregado de trazer a sua mensagem para nós todos, para a preparação do nosso trabalho da noite. Neto, por favor. Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês novamente nessa noite. Se acompanha.
Vamos trazer hoje então, pessoal, esse tema que aparentemente pode ser bastante simples, mas que se reveste de uma importância muito grande. Como o senhor me estava dizendo aqui, todos nós viemos aqui em busca de alguma coisa, por menor que seja. E muitas vezes, quando nós saímos daqui, a gente se sente reconfortado, a gente se sente amparado, a gente se sente melhor do que quando nós chegamos aqui. Mas também é uma grande verdade que para muitas pessoas, com o passar dos dias e o passar até das próprias horas, essa sensação vai se diluindo, vai sumindo gradativamente conforme nós vamos nos preocupando com as coisas do dia a dia, com as coisas que nós temos que fazer, com o nosso trabalho, com os dilemas de família, com as situações de sociedade, enfim. Nós vamos nos ocupando com essas outras situações e aquela sensação vai se esvanecendo ao ponto de muitas vezes a gente chegar depois de alguns dias e praticamente até esquecer o que veio aqui buscar, aquele amparo, veio buscar aquele alento para o nosso dia, para a nossa semana. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas puxa vida, como é que eu posso fazer para que aquela sensação permaneça durante mais tempo? Como é que eu posso fazer para que aquela coisa boa, aquela mensagem legal, aquela situação que me deixou tão confortável, tão leve, possa se estender por mais tempo? E é muito simples, não tem nada de excepcional. Basta que nós continuemos conectados com o Pai Maior, que nós continuemos conectados com a mensagem que Cristo veio nos trazer, que nós continuemos sintonizados naqueles nossos amigos espirituais e protetores que frequentemente estão tentando nos ajudar, mas que muitas vezes a gente, pelo fato de estarmos envolvidos nas tarefas do dia a dia, a gente nem percebe que está recebendo essa ajuda. Então, esse daqui é um tema de muita importância, porque é uma maneira que nós temos de prolongar aquela sensação, de prolongar aquele benefício que nós viemos buscar na casa espírita. O controle está funcionando? Tá. Bem, quando Jesus estava aqui entre nós, há 2000 e tantos anos atrás, as pessoas procuravam ele por alguns motivos, que eram os mais variados, mas principalmente procuravam para se curar de doenças, que é a situação que nós vemos no Evangelho em várias das passagens. Muitos também procuravam contato com Jesus por curiosidade da mensagem que ele estava trazendo, das palavras que ele passava para a população daquela época. Isso trazia também conforto para as suas agonias e para os seus dilemas diários. Então também era um motivo que levava as pessoas a procurarem o Mestre Jesus. Alguns procuravam também esclarecimento para suas dúvidas existenciais. E a mensagem de Jesus estava lá pronta para que houvesse uma resposta, ainda que não completa, mas que satisfizesse aquela necessidade imediata do indivíduo que o procurava. E poucos, mas alguns procuravam o Mestre Jesus também para se transformarem, para mudarem a sua vida, para terem alguma coisa a mais, além daquilo que já possuíam em termos de vivência espiritual, de evolução espiritual. Nos dias de hoje, quais são os motivos que nos levam a buscar Jesus? Não mudou muita coisa. Continuamos basicamente os mesmos desde aquela época. Nós ainda procuramos por conta
das nossas agonias e agruras em termos de doença. Nós procuramos lenitivo para isso também, para que nós tenhamos consolo nas nossas dificuldades, sejam emocionais, sejam físicas, sejam de qualquer natureza. Também curiosidade, porque a gente cada vez mais procura alguma coisa diferente. Cada vez mais nós procuramos algo que nos cale mais fundo em nossos corações. E isso vai nos trazer também um esclarecimento, que também é um dos motivos que nos fazem procurar a mensagem do Mestre. E, por fim, alguns de nós, depois de passar por todos esses requisitos, acabam então procurando também para se transformar, percebendo que somente procurar o Mestre Jesus não é o que leva à nossa mudança de vida, não leva à nossa mudança de vários aspectos. É preciso que nós nos transformemos. Então nós também buscamos essa mensagem para isso. Está lá no Evangelho. Kardec colocou o que nós precisamos para ter a nossa evolução espiritual, para que nós cresçamos enquanto indivíduos, para que nós fortaleçamos a nossa fé, para que nós tenhamos convicção dos nossos princípios. E ele coloca da seguinte maneira, né? Primeira coisa, que nós devemos nos amar uns aos outros, tal qual a mensagem de Jesus. E colocou uma outra situação muito interessante, que nós precisamos nos instruir, nós precisamos estudar, nós precisamos colocar novos conceitos em prática no nosso dia a dia. E por isso é que ele coloca que a gente deve se instruir. Né? Juntando essas coisas todas, nós temos o Evangelho no Lar, que vai nos ajudar nesse requisito, para que a gente tenha esse contato mais frequente com a mensagem de Jesus e com isso consigamos, juntamente com o esclarecimento que a mensagem de Jesus pode nos trazer, que nós tenhamos o nosso crescimento espiritual. Então nós temos aí um roteirinho que a gente pode utilizar para fazer esse nosso crescimento. Né? Como é que a gente pode fazer? Para a gente se instruir, a gente vem, assiste umas palestras, presta atenção nas mensagens que estão sendo passadas, a gente vem para tomar um passe, para que a gente possa renovar as nossas energias, para que a gente possa se sentir melhor. E aí a gente pode então prolongar todos esses esquemas com o nosso Evangelho no Lar. Isso é suficiente? Ainda não. É necessário que nós façamos aquilo que é muitas vezes mais difícil, porque exige, primeiro, muita vontade, e segundo, precisa esforço, que é a nossa reforma íntima. É nos mudarmos interiormente, mudarmos a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, levando em consideração os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, para que vai servir o nosso Evangelho no Lar? Exatamente para isso. Para que a gente possa adquirir o esclarecimento que vem da mensagem do Cristo. Para que com essa mensagem a gente possa desenvolver a nossa moral. Que a gente possa com isso transformar as nossas atitudes e finalmente fortalecer o nosso interior, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso espírito nos conceitos que vão fazer a diferença quando a gente precisar do nosso arcabouço, da nossa bagagem espiritual, né? Então vamos mais praticamente. O que é o Evangelho no Lar? Basicamente, trata-se de um encontro semanal em que a gente vai previamente marcar um dia e um horário de preferência em que todos aqueles que queiram participar da nossa família possam estar presentes. Correto? Com o objetivo de nos reunirmos, obviamente,
em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus, à luz do Espiritismo. Afinal de contas, nós estamos numa casa espírita, mas os indivíduos que professam outra religião vão fazer dentro da sua religião, com a literatura da sua religião. E, obviamente, sob a assistência dos nossos amigos do plano espiritual. Então, para que a gente vai fazer? Para estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando uma melhor compreensão das mensagens de Jesus. Procurar viver a nossa vida segundo esses ensinamentos. Criar no nosso ambiente familiar, no nosso lar, o hábito saudável de termos conversas em torno da mensagem de Jesus. Despertar esse sentimento de fraternidade entre aqueles que habitam aquela residência, aquele lar, aquela família. Né? Desfrutar daqueles momentos de paz que esses momentos podem nos proporcionar, fazendo exatamente um hiato entre a nossa vida cotidiana, das nossas preocupações, das nossas atividades diárias, com esse contato com os nossos amigos do plano espiritual. Com isso, nós vamos conseguir também fazer uma espécie de faxina na nossa casa. Né? Todos nós sabemos que, enquanto nós estamos em nosso trabalho, em nossos ambientes de sociedade, muitos daqueles nossos irmãozinhos menos esclarecidos podem nos acompanhar quando nós retornamos para a nossa casa, para o nosso lar. E com a prática do Evangelho, nós vamos criar exatamente situações em que esses nossos irmãozinhos não vão conseguir nos atrapalhar, não vão conseguir nos influenciar. Então, esse também é um grande motivo para que a gente faça o Evangelho no lar. Fazendo isso, nós vamos, ao invés desses irmãos menos esclarecidos, nós vamos passar a receber em nossa residência os nossos amigos do plano espiritual que estão num plano mais elevado, que vão estar ali exatamente para nos ajudar, exatamente para trabalhar junto conosco no nosso engrandecimento. Aprendermos e fixarmos as mensagens e os ensinamentos de Jesus e conseguir, tanto no nosso ambiente familiar como fora dele, transmitir essas mensagens para as outras pessoas também. Despertar nos participantes também o ensinamento de Jesus, que pede exatamente isso, para que a gente ore e vigie, não só os nossos pensamentos, mas as nossas palavras e ações, né? E elevar o padrão vibratório daquele nosso local, transformando dessa forma, de dentro para fora, o nosso próprio mundo. E nós temos aí algumas passagens que eu gostaria de trazer para vocês que evidenciam exatamente o que a gente estava falando até agora. O Evangelho no lar não é uma coisa nova, não é uma invenção do Espiritismo. É uma coisa que Jesus já fazia lá na sua época. Quando ele se reunia na casa de Pedro, quando ele se reunia na sinagoga para fazer as leituras, para fazer a sua própria pregação, ele estava fazendo exatamente isso. Ele fazia o Evangelho, tinha outro nome, mas basicamente era isso que acontecia naquele momento. Então lá no Evangelho de Mateus está escrito, como foi mencionado aqui no começo, por onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente. Então, se nós estivermos fazendo o nosso Evangelho no nosso lar, na nossa casa, com certeza nós estaremos bem acompanhados, né? Sheila, no livro Luz no Lar, ela diz o seguinte: organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Então, a nossa casa, a nossa residência, o nosso lar tem uma importância fundamental naquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Joana de Ângeles também fala: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na sua casa. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre-se mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Isso daí já é de Emmanuel. André Luiz: a proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra.
Ai de nós, todavia, se não procuramos as bênçãos da luz. Emmanuel também destaca: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum. E depois nós vamos ver mais algumas outras mensagens também. Algumas coisas que a gente pode falar para aqueles que vão fazer o seu evangelho no lar, que eu espero que todos nós venhamos a praticar isso. Como a gente disse, escolher um dia e um horário que seja mais favorável, tá certo? Ainda que você não tenha ninguém da família, faça sozinho. Recolha-se a um local tranquilo, sossegado, onde você pode estar sem grande balbúrdia à sua volta para poder fazer, para você poder se concentrar. Num dia e num horário específico, tá certo? E é importante que sempre se faça nesse dia e nesse horário específico, porque já que nós precisamos e queremos a presença dos nossos amigos do plano espiritual, a gente também tem que considerar que eles têm atividades, eles não estão a nosso dispor. Então a gente precisa ter essa disciplina de ter o dia e o horário certo, para que eles também possam estar conosco, correto? O Evangelho deve ser lido na sequência, porque muitas vezes quando a gente abre o livro aleatoriamente, a gente deixa passar muitas mensagens que às vezes são importantes e que a gente acaba não lendo. E uma vez que a gente comece a abrir o Evangelho aleatoriamente várias vezes, durante um tempo razoavelmente longo, as páginas começam a ficar marcadas. Então, toda vez que você abre, você vai, muito provavelmente, abrir um daqueles trechos em que a página ficou marcada. E aí você não vai ver um outro tanto de mensagens que são importantes. Então, é interessante que a gente faça na sequência, que a gente anote aonde a gente parou e, na vez seguinte, comece dali para frente, para que a gente possa ter uma abrangência maior dessa mensagem. A gente pode lançar mão também de outros livros além do Evangelho. E é importante que isso também possa acontecer, porque os outros livros que nós temos à nossa disposição, por exemplo, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e vários outros que nós temos por aí, Agenda Cristã, enfim, tem uma infinidade de literatura que são importantes porque pegam muitas vezes aquelas passagens do Evangelho de Jesus e dá uma destrinchada naqueles conceitos, amplia aqueles conceitos numa linguagem que nós muitas vezes conseguimos compreender melhor aquilo que Jesus quis passar para a gente. Então é interessante também a gente usar essa outra literatura para complementar a leitura do Evangelho, certo? Não fazer uma leitura muito extensa para que não fique cansativo. Não tem problema, nós não temos compromissos de ler um livro durante um mês. A gente pode gastar um ano para ler uma obra pequena, desde que nós façamos isso, procurando entender o que está ali colocado, tá certo? Não vamos também suspender o Evangelho, por exemplo, se nós recebemos uma visita em casa. Tudo bem, a visita chegou inesperada, não estava programada para aquela hora, sem problema. Olha, nós vamos nos recolher 15 minutinhos, vamos fazer o Evangelho. Alguém da família pode ficar fazendo sala para a visita enquanto vai se fazer o Evangelho, as outras pessoas vão fazer o Evangelho. Pode-se convidar as pessoas também para fazer parte do Evangelho, que é uma coisa interessante, bastante produtiva, né? bastante legal de fazer. Fez, volta e segue a vida. Não é verdade? Ainda que seja para fazer uma pessoa só, mas é importante que não deixemos de fazer. Isso vale também para algum passeio que a gente tenha que fazer, isso vale para o jogo de futebol que vai acontecer naquela noite, enfim, vale para qualquer circunstância que eventualmente queira fazer com que a gente não faça o nosso Evangelho. Não é o meu livro. A duração da reunião, 20 a 30 minutos.
não mais do que isso, para também não se tornar muito cansativo, tá certo? Claro que, se o pessoal estiver disposto, pode se estender mais, tá certo? Isso é uma orientação, não é uma regra, não é fixo, tá legal? Podemos colocar uma jarra de água, ou então copos com água no número de pessoas que estão participando, para que os nossos amigos do plano espiritual possam fluidificar aquela água e depois a gente ingerir, trazendo os benefícios que eles podem também nos favorecer, tá certo? E uma coisa bastante importante, nós não devemos nunca forçar ninguém a participar do nosso Evangelho. Se nós temos lá um familiar que não quer, não tem problema. Deixa ele lá no cantinho dele, vamos nós fazer o nosso Evangelho. E muitas vezes, ao passar do tempo, com as modificações que muitas vezes vão acontecendo com essa prática, aquele indivíduo que era resistente acaba abrindo seu coração e começa depois de algum tempo a participar também. Certo? É uma coisa bastante interessante e que acontece com alguma frequência. Um roteirinho básico para a gente fazer o nosso Evangelho, tá? É orientação também. Isso não significa que tenha que ser feito dessa maneira, tá legal? Primeira coisa, vamos fazer uma prece inicial. Nós vamos nos reunir, todo mundo vai se acomodar na melhor forma possível e vamos fazer uma prece inicial. Qual prece? Independente da prece. Podemos fazer um Pai Nosso, que é a prece mais conhecida e é uma prece completa, como também podemos simplesmente fazer um diálogo com o Mestre Jesus, com Deus, da maneira como a gente conversa com qualquer pessoa. Então, isso também vale como prece, certo? Depois que nós fizermos a nossa prece, nós vamos fazer então as leituras. Vamos pegar o Evangelho, vamos pegar uma obra que veio posteriormente, para a gente poder complementar aquele estudo do Evangelho que nós estamos fazendo. Vamos tentar fazer os comentários a respeito daquilo que nós estamos lendo. Vamos tentar interpretar e trazer para o nosso dia a dia aquela mensagem que foi ali colocada. Isso também é muito interessante para que a gente tenha uma vivência um pouco melhor daquela mensagem e daquilo que os Espíritos vieram nos trazer em termos de orientação. Muitas vezes nós vamos nos deparar com trechos que a gente não consegue saber exatamente o que estão querendo dizer ali. Sem problema. Vamos anotar esse trecho, seja no papel, seja na memória, enfim, em algum lugar, e vamos perguntar para alguém que tenha um conhecimento um pouco mais profundo em termos doutrinários, para que nos esclareça a respeito daquela mensagem. É muito importante a gente não deixar essa dúvida sem esclarecer, para que a gente possa realmente entender a mensagem e trazer aquilo para a nossa vida de fato. Feito esses comentários, uma coisa que nós podemos fazer ou não fazer também é o que nós chamamos de vibração. Nós temos aí um determinado amigo, um determinado parente que está atravessando um problema meio complicado, um problema meio sério, alguma coisa meio difícil de ser resolvida. Por que não a gente fazer uma vibração? O que é uma vibração? A vibração é nós pensarmos naquele indivíduo e emitirmos os nossos sentimentos mais profundos de amor, de caridade, de fraternidade, em benefício para que ele resolva aquela questão que está atormentando, aquele problema que ele está passando. Com isso, a gente vai promover que os nossos amigos do plano espiritual, que estão ali nos assessorando, também tenham a capacidade, também tenham a possibilidade de levar essa ajuda do plano maior para aquele nosso indicado. E assim a gente vai tentar também colaborar com as outras pessoas, praticando um pouco de caridade também. Não estou conhecendo ninguém que está precisando de nada. Sem problema. Termina o seu Evangelho. Vai fazer a sua prece de encerramento. Que prece? Da mesma forma que nós iniciamos. Podemos simplesmente traçar um momento de conversa, de agradecimento, por exemplo, como também podemos fazer o Pai Nosso novamente. Não tem problema nenhum fazer na abertura e no fechamento, tá certo? Dessa forma, nós temos aí um roteirinho básico para que a gente possa exercer e fazer o nosso Evangelho
na nossa casa, na nossa residência, junto com os nossos familiares. Por que a gente recomenda muitas vezes o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque lá está contido, e o Kardec foi muito feliz quando fez essa obra, apenas os ensinamentos morais de Jesus, com as explicações, com as mensagens que o Espírito da Verdade veio trazer, e vários outros também vieram trazer, tentando elucidar de uma forma mais aprofundada aquelas passagens do Evangelho. Então, é uma obra muito interessante para a gente ter, para fazer o nosso Evangelho no lar, tá certo? Mas cada um faz de acordo com a sua ideia, de acordo com aquilo que acha mais conveniente. Aí nós temos novamente André Luiz, né? Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Allan Kardec também enumera aqui vários pontos que nos ajudam a entender o porquê fazer o nosso Evangelho, tá certo? Para que a gente peça esclarecimento, para que a gente peça a assistência dos bons espíritos e nós possamos receber essa assistência, bons conselhos, enfim, tudo aquilo que a gente precisa pode ser revertido em nosso favor quando a gente também faz o Evangelho com os nossos familiares em nossa casa. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 660, a prece torna melhor o homem? O Espírito da Verdade responde, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É este o socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então veja aí a grande importância que tem para nós fazermos esse tipo de atividade com os nossos familiares em nosso lar, tá? Porque realmente, como ele diz, é um socorro que jamais se recusa quando pedido com sinceridade. E todos nós temos necessidades, não é verdade? Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções. Boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto, uma vez que o tenha se distanciado desse caminho. No Evangelho do Lar de Maria Compre, ela diz o seguinte: mas quando no lar são levantadas paredes espirituais sublimes através do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram nesses ambientes espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão de abrir a porta para que eles possam ter acesso. Nesse caso, o embaixador espiritual da casa de Isabel era o próprio Isidoro, que era o esposo desencarnado. Aqui ela está citando um trecho de um capítulo de um livro de André Luiz, em que eles vão ver um evangelho no lar que está sendo feito na casa dessa senhora, que é Isabel, e que o marido que havia desencarnado que era o espírito guardião daquela casa. E quando eles chegam na casa para assistir ao trabalho que vai ser feito lá, eles pedem autorização para esse Isidoro para que eles possam ter acesso, porque a casa era tão bem protegida que eles tinham esse cuidado para não violar a intimidade daquele lar. Bezerra de Menezes: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada do amanhã. Trazer as claridades da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos trazer.
E Emmanuel também coloca aí essa frase, eu acho assim, muito apropriada. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Mas, entretanto, mostra sem alarde o serviço que deve ser feito. Eu acho essa frase do Emmanuel assim, muito apropriada para muitas das coisas que a gente muitas vezes pede para a espiritualidade, né? Eles vão fazer alguma coisa dentro das possibilidades deles, né? Mas cabe a nós tomar uma iniciativa para que aquilo possa acontecer de fato. Joana de Ângeles novamente: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. E aqui também, de um espírito amigo que não quis se identificar quando trouxe essa mensagem, ele diz o seguinte: espero que vocês abram a porta das vossas casas à minha entrada. O Evangelho no lar é um convite perfeito. O esclarecimento lhes trará a luz iluminará o caminho. Com o caminho iluminado, as escolhas ficarão mais claras e, por fim, conquistarão a paz. E com amor, paz, fé e vontade, todas as dificuldades serão superadas. Posterior ao teu fortalecimento e daqueles que te são caros, juntos sairemos às ruas para espalhar o amor, praticando a caridade, e o mundo será transformado. Então nós temos que começar dentro de casa, junto com aqueles que estão ao nosso lado, dentro da nossa célula familiar, que na realidade são aqueles com quem nós temos compromissos, com quem nós temos dívidas, com quem nós temos exemplos a dar, para que a partir dali a gente comece então a modificar o mundo em que nós vivemos. Se essa célula não estiver bem formada, não estiver sólida, dentro dos conceitos de fé, dentro dos conceitos do próprio cristianismo, a gente não pode esperar um mundo muito melhor do que aquele que nós vivemos nos dias de hoje, não é verdade? Gente, era essa a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa para vocês, tá certo? E eu gostaria muito que aqueles que se ainda não fazem o Evangelho no lar, que pensem seriamente a partir de hoje, a começar a fazer. Nos primeiros momentos, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, vai aparecer um monte de coisa para a gente deixar para fazer para outro dia, deixar para fazer para outra hora. É fatal, isso acontece. Mas a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter perseverança. Marcou aquele dia, marcou aquele horário, vamos respeitar, vamos fazer, tá certo? Porque os nossos amigos lá do plano espiritual vão se basear nisso, na nossa disciplina e na nossa perseverança, para que eles venham nos ajudar, para que eles venham colaborar com aquilo que a gente está precisando, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, que Jesus nos abençoe e que continuemos sempre trilhando o caminho do Mestre Jesus.